O Japão poderia sofrer efeitos indesejados e o programa de impressão de dinheiro em grande escala poderia resultar em inflação e prejudicar o status de porto seguro do iene. Yohai Elan, da Forex Crunch. O iene subiu diante do dólar após a Brexit, por causa da demanda por portos seguros. Mas será que esse movimento vai continuar no curto prazo? Sim, o iene nos mostrou novamente que é fundamentalmente uma moeda porto seguro. A Brexit, a desaceleração da China, o fraco crescimento na Europa e o lento ritmo de aumento da taxa de juros dos Estados Unidos atraíram fluxos para a moeda, mesmo sendo uma preocupação para o próprio Japão. Nós acreditamos que esse movimento vai continuar no curto prazo e poderia ser estimulado por mais incerteza política no Reino Unido e pela reação dos Estados Unidos. Outras fontes de força para o iene poderiam vir de mais desvalorização do yuan chinês, dos fracos dados da folha de pagamento não agrícola dos Estados Unidos e da potencial queda dos preços do petróleo. A economia mundial não vai mudar rapidamente e não tem uma locomotiva para impulso. Portanto, nesse contexto, a compra de portos seguros como o iene será um tema contínuo no curto prazo. Será que o Banco do Japão vai intervir para deter a alta da moeda nos próximos meses? Ao analisar os gráficos do dia 24 de junho, parece que o Banco do Japão já interveio para estabilizar a moeda, e é muito provável que o façam novamente. Entretanto, há alguns obstáculos a serem enfrentados pelas autoridades em Tóquio. Primeiramente, o mercado se mostrou fortemente contra essas medidas, com uma rápida retomada da força do iene, após a decisão de redução das taxas de juros negativas no início do ano. Será mais fácil para o Banco do Japão intervir quando a tendência se reverter, ou pelo menos se estabelecer, porque é mais difícil pegar uma faca caindo e mais fácil seguir a tendência. Em segundo lugar, há uma falta de cooperação com outros bancos centrais. Uma intervenção tem menos chances de sucesso e é sempre reprovada por outros países, especialmente os Estados Unidos. A queda do comércio japonês obviamente não está na mesma escala do trágico desastre natural de 2011, quando vimos a primeira cooperação internacional. Portanto, apesar de prever mais intervenções, elas serão oportunistas e limitadas, e como vimos no passado, elas geralmente têm efeitos temporários. No dia do resultado do referendo, o dólar caiu 0,3% diante do iene. Qual é a sua previsão do par para o longo prazo? No longo prazo, o par dólar-iene poderia sair desse padrão risk-on, risk-off, onde o iene se fortalece. As notícias pioram e o sentimento melhora. Tudo vai depender de medidas ainda mais ousadas do Banco do Japão e do governo. A proporção entre a dívida e o PIB é de cerca de 230%, ainda mais alta do que na Grécia. Mas como a dívida é interna e a economia japonesa é a terceira maior do mundo, parece que ninguém está preocupado com o cumprimento de obrigações pelo país. A decisão de não adiar o próximo aumento dos impostos sobre vendas mostra que o governo japonês não tem senso de urgência para combater essa dívida. Em se tratando da política monetária, desde a posse de Kuroda em 2015, uma parte significativa da dívida foi imediatamente comprada pelo Banco do Japão, mas eles não estão se aproximando da meta de inflação. O próximo movimento poderia ser o que chamamos de dinheiro de helicóptero, que basicamente significa oferecer dinheiro aos consumidores para que eles possam comprar bens, estimulando a economia e aumentando os preços. O Japão sempre foi líder em se tratando de medidas ousadas de política monetária e poderia ser a primeira economia a dar esse passo, após o fracasso de todas as outras medidas para estimular a inflação. Entretanto, a adoção dessa medida poderia trazer efeitos indesejados para o país, e o programa de impressão de dinheiro em grande escala poderia resultar em inflação, que por sua vez poderia prejudicar o status de porto seguro do iene. O par dólar-iene poderia subir e também alterar o padrão. Em tempos difíceis, os fluxos para portos seguros poderiam se desviar do iene para o franco suíço, o dólar americano e até mesmo para o euro, como vimos em 2015. A medida poderia ser tomada mais tarde neste ano ou no início de 2017, mas eu não acredito que acontecerá antes das eleições presidenciais norte-americanas em novembro. Isso encerra mais uma edição do Forecasts, mas continuem conectados a Dukascopy TV para mais atualizações sobre o mercado de câmbio. Até mais!